Oi, gente! Finalmente veio aí as minhas melhores leituras de 2021. Eu li muitos livros do ano passado, assim como foi em 2020. Eu li cerca de 137 livros, eu acho que foi muita coisa. Então eu tenho uma justificativa para ter escolhido 20 livros favoritos. Pega a pipoca, se arrume aí, porque esse vídeo vai ficar longo, porque eu resolvi separar em duas categorias. Eu ia fazer dois vídeos separados, mas eu achei melhor colocar tudo em um vídeo. Eu sei que vocês gostam de vídeo longo. Então eu separei os meus livros favoritos do ano em um ranking com as 10 melhores fantasias, porque eu li muita fantasia que eu favoritei, e os 10 melhores livros dos outros gêneros literários. Então, antes de começarmos, já se inscreva no canal se você é novo por aqui, deem o joinha também, que acaba ajudando bastante na divulgação. E, gente, ativem o sininho para vocês não perderem os próximos vídeos. Você recebe a notificação quando sair os vídeos das metas literárias que vai ter aí para esse ano. Vai sair o vídeo das decepções também. E se você quiser apoiar o meu trabalho também, tem o clubinho de membros. É só ver aqui os seus benefícios no botão Seja Membro, que eu agradeço muito também. Vamos começar então, gente, com as melhores fantasias que eu li em 2021. Eu fiz um ranking de acordo com os livros que mais me marcaram. Foi muito difícil ali no top 5, gente. Foi muito difícil escolher. Sério. Só coisa boa, só fantasia maravilhosa. Em 10º lugar, gente, uma grande surpresa, que foi O Último Desejo, o primeiro livro da série The Witcher. Eu li 3 livros dessa série em 2021 e eu acho que o primeiro ainda foi o meu favorito, porque eu não sabia nada sobre esse universo e eu fiquei totalmente fascinada pela história do bruxo, do Geralt, e depois eu assisti a série também, fiquei muito fascinada com a série de TV que eu não tinha assistido ainda. E eu gostei muito da narrativa que teve nesse primeiro livro, que foi em forma de contos e histórias não lineares sobre o bruxo. E eu amei, sabe, conhecer ele, conhecer esse universo que é muito parecido com fábulas que a gente conhece. Então eu achei muito legal e eu acho que o primeiro livro foi o que mais me marcou, assim, pra deixar como favorito, porque realmente eu não estava esperando nada. Esse livro foi uma grande surpresa pra mim. E pra quem não conhece essa série, gente, ela é uma série de 7 livros. Ai, eu não lembro direito quantos livros são, mas é uma série bem grandinha. Eu escutei o audiobook no Storytel, tem até o 4º livro lá, o audiobook em português. A narração foi ótima e é uma série com várias fábulas. O protagonista é um bruxo que é um mutante. Ele foi transformado nesse bruxo desde criança, então ele teve uma infância sofrida, ele teve uma vida bem longa também. Nós temos uma feiticeira na história, que é a Yennefer, que é muito legal, que acaba cruzando o caminho do bruxo também. E muitas outras coisas vão acontecendo aí pela frente, que daí eu acho que já acaba dando um pouco de spoiler da série. É melhor vocês lerem pra saber como que é. Em 9º lugar, eu escolhi A Quinta Estação, da N.K. Jemisin. Esse daqui é o primeiro livro da trilogia da Terra Partida. Eu li a trilogia inteira em 2021 e o primeiro livro foi o meu favorito. O que eu mais gostei foi a narrativa que teve aqui, de uma forma diferente e que te surpreende muito no final, quando as coisas são conectadas e você se depara com o que realmente a autora quis conectar ali no final. Você não se toca dessa coisinha que ela quis colocar na história e depois tudo faz sentido. É tão legal, você se sente confuso no começo, mas depois faz tanto sentido que me deixou assim fascinada por esse universo. E é uma fantasia também muito diferente das outras que eu li, ela é muito ficção científica também. Então, se você quiser saber mais sobre essa história, já tem um vídeo aqui no canal falando da trilogia no geral, então por isso que eu não vou falar muito dela. Assistam o vídeo que tá muito legal. Em 8º lugar, foi uma outra surpresa, que é A Noiva Fantasma. Esse livro aqui era um encalhado que eu tinha e eu finalmente resolvi ler ele em 2021 e me surpreendi muito, porque eu não esperava gostar tanto dele e favoritar. Ele é um livro que se passa na Malaya de 1893, então ele tem toda uma questão cultural aqui na história que é fascinante sobre esse lugar e essa época. E ele é um livro que envolve a mitologia desse lugar da pós-morte, o que acontece
depois que a gente morre. Então ele envolve fantasmas, pra onde que eles vão, né, depois que morrem. Por isso que é a noiva fantasma, porque nós também temos uma tradição de casar as meninas com meninos que já faleceram por uma questão de herança, uma questão familiar, de linhagem da família e tal. Então é uma tradição bem diferente e a protagonista acaba envolvida nisso porque a família dela precisa de dinheiro. E daí acontece assim uma grande reviravolta aqui na história. Você imagina que vai por um caminho assim bem de romance o livro, mas não, gente, ele é muito mais a parte de fantasia, essa parte dos fantasmas, essa parte mitológica. É muito legal, gente. Eu me senti muito envolvida e fiquei muito animada com essa leitura. Por isso que ela me surpreendeu bastante. Ele tem um romance inesperado também. Como eu falei pra vocês, é totalmente diferente do que você imagina quando você começa a ler o livro. Então por isso que ele me surpreendeu muito. Em sétimo lugar, eu escolhi Os Garotos do Cemitério, que também foi uma leitura que me deixou muito animada. Eu já tava esperando gostar muito desse livro, ele tava na minha previsão de livros 5 estrelas, mas assim, ó, atendeu todas as minhas expectativas. É um outro livro que também traz uma cultura muito diferente, ele traz ali a cultura latina e tem toda a parte cultural do Dia dos Mortos, que é algo assim que me fascina bastante, principalmente depois que eu assisti aquele filme da Pixar, o Coco, ou A Vida é uma Festa, que é o meu filme favorito da Pixar. Eu gostei muito de ter encontrado isso aqui nessa história também. E outra coisa fascinante no livro é que nós temos um personagem trans. Nós temos um menino trans que tem toda uma questão ali da família dele envolvendo isso, porque ele não pode ser abençoado ali na família para ser bruxo, a participar do ritual para se tornar bruxo, porque a família dele acredita que ele não pode ser um bruxo por ser um menino trans. Então o autor trouxe todo esse tema muito importante, muito sensível assim a respeito do personagem, que faz você gostar tanto dele e gostar tanto ali da aventura que ele acaba se envolvendo, porque é algo assim muito importante para ele no que ele acaba se envolvendo aqui na história. Então ele é um livro que vai envolver, além da questão dos bruxos, vai envolver fantasmas, porque daí nós temos o Dia dos Mortos, envolve os fantasmas que voltam nesse dia e tal, e daí ele acaba invocando um fantasma por acidente que era pra ser o fantasma do tio dele, e acaba aparecendo o fantasma de um outro menino, e daí tem todo um romance envolvido também, é uma fantasia com romance muito legal, e eu acabei me divertindo bastante com esse livro, e todas as expectativas que eu tinha nele foram atendidas. Em sexto lugar, gente, mais uma grande surpresa, que é A Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab. Esse daqui é um livro infanto-juvenil da autora, então eu não tava com tanta expectativa de favoritar esse livro. E ele me surpreendeu muito, principalmente porque ele me lembrou muito A Mediadora, que é uma série jovem de fantasmas que eu amo, sou completamente apaixonada. E eu senti essa nostalgia lendo essa série da Victoria Schwab também, porque é uma outra história com fantasmas. Olha, como vocês podem ver, temos algo em comum em alguns favoritos, que são histórias com fantasmas. Eu até fiz um vídeo aqui no canal com recomendações de livros com fantasmas para medrosos. E esse daqui é um desses livros, apesar da personagem ir para um lugar assustador, um lugar mal assombrado com muitos fantasmas, ele é um livro mais tranquilinho. E uma coisa muito legal é que o melhor amigo dela é um fantasma. Então tem toda uma questão de por que esse fantasma que é amigo dela meio que assombra ela, né? Tipo, eles se conhecem desde sempre, né? Por que isso aconteceu? Qual que é a história desse menino? E a família dela também tá super envolvida com coisas mal assombradas, porque os pais dela escrevem histórias de fantasmas, então é muito legal. E eles não sabem que ela vê os fantasmas, né? Ela vê e acaba tentando descobrir, né? Por que ela tem esse dom, né? Qual que é o propósito disso. Então eu tô muito animada pra ler as continuações, e esse primeiro livro aqui entrou nos meus favoritos. Agora sim, gente, o top 5 de fantasia, ó, tá só o sabor. Olha, foi difícil escolher a ordem, gente. Por mim, os 5 estariam em primeiro lugar. Então eu fui escolhendo de acordo com as histórias que mais me marcaram, assim, não sei explicar. Mas em quinto lugar, então, ficou Uma Melodia de Sombras e Ruínas. Esse livro lindão aqui também tem uma história incrível de fantasia, tem uma parte mitológica muito legal aqui no livro. Ela envolve muita magia
trilogia e também tem aquele romance de inimigos para amantes e realmente um Enemies to Lovers muito fiel no quesito de que eles realmente precisam se odiar, eles precisam matar um ao outro para conseguir o que eles precisam e daí, sabe, você se envolve e você se conecta muito com os personagens. Eu não vou falar muito dessa história porque tem um vídeo aqui no canal contando com mais detalhes, então se você tem interesse nessa duologia, porque são 2 livros, eu tô muito animada pra continuação, vejam a resenha que eu fiz aqui no canal também. Em quarto lugar, eu coloquei o Corrente de Ferro, que é a continuação do Corrente de Ouro, o segundo livro da trilogia das Últimas Horas da Cassandra Clare. Eu sou muito fã da série inteira, de todas as séries, né, dos Caçadores de Sombras. Eu já li tudo, acho que só falta um pra eu ler, que é o Livro Branco Perdido. E não tinha, gente, como esse livro não ser um favorito por toda a questão de ser fã, sabe? Eu já tô naquele quesito de ser fã, não tem como eu não gostar de um pouquinho, assim, sabe, da história, pelo menos eu tenho que gostar. Então, aqui, eu recebi muito sofrimento. Eu recebi muito sofrimento com esse livro, porque toda a questão ali do romance que nós temos aqui dos protagonistas, você sofre muito com a situação que chegou aqui nesse segundo livro. E daí tem um outro casal também que é pior ainda a situação. E daí o final, a autora assim deixou um baita gancho, sabe? Ai, meu Deus, eu sofri muito, sabe, com esse livro. Então ele me marcou muito. O primeiro tinha sido um dos favoritos do ano passado, do ano retrasado. Esse daqui também está como favorito. E eu não posso contar mais sobre a história porque daí dá muitos spoilers, até porque essa série já é uma continuação das Peças Infernais e ainda nós temos aqui o segundo volume, mas fiquem sabendo que esse livro aqui, ó, conquistou meu coração. Cassandra Clare sempre vai estar aqui nos favoritos do ano. Em terceiro lugar, eu escolhi Lendários. Gente, esse livro aqui também foi um surto. Nossa, ele me pegou de uma forma que me deixou muito animada. É aquela fantasia que me deixa animada, que entrega tudo que eu quero, tudo que eu gosto em livros de fantasia. Então, por isso que essa história me marcou bastante. E ela é incrível, sabe? Ela serve muito os leitores de fantasia. Eu acho que só a protagonista, eu vi que muitas pessoas acharam meio estranha, assim, as atitudes dela, mas eu fui deixando levar, sabe? Eu fui aquela leitora super animada, super emocionada, que foi deixando levar as coisas. Depois, quando eu fiz a discussão com o Edu, que a gente fez a leitura conjunta, ele foi me falando, ai, mas por que ela fazia isso? Eu não concordei que era assim, eu seria diferente. Eu ficava, nossa, eu nem tinha reparado nisso, de tão animada que eu tava com a história. E aqui nós temos uma mitologia envolvendo os Cavaleiros da Távola Redonda, lá do Rei Arthur. Nós temos uma sociedade secreta, numa universidade envolvida com isso. Nós temos os descendentes, as pessoas que fazem parte dessa linhagem. E é tão maravilhoso, gente. Toda a parte mitológica é muito bem explicadinha. Esse livro, ele tem muitas explicações, ó, que eu marquei aqui. Muitas explicações incríveis sobre esse universo que a autora construiu. E eu amo fantasias que dão várias explicaçõezinhas, que sempre tem alguma coisa pra contar, alguma coisa pra acrescentar da mitologia. Eu amo isso. Eu amo quando as histórias são focadas no universo, principalmente no primeiro livro. E eu acho que depois, nos próximos livros, tem mais tempo pra desenvolver os personagens. Então, por isso que eu amei muito. E sobre esse livro, tem uma live de discussão com spoiler dele lá no canal do Edu, peraí, Edu, que se caber aqui nos cards eu vou deixar também. E incrível, gente. Era pra ser uma duologia, eu acho, mas eu soube na Bienal do Livro que a autora vai fazer 3 livros. Eu acho que é uma trilogia, então vem aí os próximos volumes que eu estou super animada. Em segundo lugar, foi uma grande surpresa bem no comecinho de 2021, que é Caraval. Gente, eu não tava esperando nada desse livro, de tanto que eu vi as pessoas falando mal dele e, sabe, eu acho que eu meio que tinha abaixado as minhas expectativas, abaixei muitas expectativas pra esse livro, até porque ele não tem continuação aqui no Brasil. A continuação, na verdade, tem em e-book, você encontra pra comprar ainda, mas o terceiro livro não tem, eu acho que nem
nem vai ser publicado, porque era a editora Novo Conceito, que não sei o que aconteceu, né? Não tô mais publicando nada. E daí eu tava muito desanimada, assim, só que ele era um livro encalhado e a sinopse dele sempre me chamou a atenção. Eu li aquela sinopse e eu dizia, não, eu preciso conhecer essa história. Preciso, porque nós temos aqui um festival que acontece numa ilha, que é tipo um jogo, na verdade. As pessoas vão participar desse jogo e tem um cara envolvido nisso que é como se fosse um cara mágico, muito misterioso. E esse jogo também é tudo muito misterioso, as pessoas não sabem o que é realidade e o que é fantasia, se as coisas realmente estão acontecendo ou se é coisa da cabeça da pessoa. E você realmente se sente assim durante todo o carnaval ali, você não sabe se as coisas realmente estão acontecendo da forma que estão acontecendo. É surreal, ele é um livro que você surta. Eu surtei muito, muito com a leitura dele. Ele tem muitas reviravoltas, ele é aquela fantasia de reviravoltas que algumas pessoas podem achar clichê, mas eu fui pega de surpresa, eu achei tudo muito legal, muito, muito legal, me senti muito envolvida. Nós temos duas irmãs como protagonistas e a forma que elas acabam entrando aí nesse jogo, entrando nessa história, acaba sendo muito divertido, muito divertido. Eu amei, amei muito e eu tô procrastinando aí pra ler a continuação, mas eu vou ler a continuação. Eu ganhei o terceiro livro em inglês, capa dura das membros aqui do canal, então não vejo a hora de terminar e trazer o meu veredito aí pra vocês. E em primeiro lugar, nós temos um livro que ele até nem é tão fantasia assim, mas ele é da categoria de fantasia, que é A Vida Invisível de Ed La Rue, gente. Eu acho que esse foi o livro que mais me marcou de todas essas fantasias. Ele é um livro que eu lembro muito, assim, da história, do quanto as palavras que a autora colocou aqui me pegaram, assim, lá no fundo, sabe? Você se envolve demais com os personagens e com todo o desenrolar que tem aqui. É muito doido, eu não sei explicar. Eu fiz um vlog de leitura aqui no canal, durante a leitura desse livro, ele não tem spoiler, vocês podem assistir também e tentar entender direito como que isso aconteceu, como que essa conexão que eu tive com o livro aconteceu. E outra coisa que me surpreendeu muito é que eu tava com poucas expectativas, sabe? Porque apesar de ser um livro muito hypado, quando eu vi as opiniões negativas do livro, eu me identificava, sabe, com as pessoas. Eu pensava, poxa, é isso que eu não gosto nos livros. E eu tinha certeza absoluta que eu não ia gostar desse livro. E daí ele me surpreendeu, porque desde o comecinho eu me senti envolvida. Desde o comecinho eu sabia que ele ia ser favorito e eu tava gostando dele desde o começo. E eu pensava que só o final dele fosse bom e daí isso ia contribuir pra eu não favoritar ele, se só o final fosse bom, mas não. Desde o começo eu me envolvi muito. A história me pegou assim, ó, lá no fundo. É um livro lindo, é o melhor livro da Victoria Schwab. A escrita dela é maravilhosa e foi o que eu mais gostei, porque acabou sendo uma leitura muito gostosa que você não queria parar de ler o livro. Eu não queria largar ele, eu queria continuar com essa história assim por vários dias e por isso que ele acabou sendo o meu favorito de fantasia. E eu falei que ele nem é tão de fantasia assim porque ele é muito romance, né? Ele é muito mais sobre os personagens do que a parte da fantasia, a parte sobrenatural dele. Na verdade, ele é uma fantasia mais sobrenatural. Então, como ele é um livro mais sobre os personagens, a trajetória da protagonista, ele é o livro menos de fantasia, assim, ó, de todos aqui da lista, mas foi o que mais me marcou, assim, incrível. E agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é o meu top 10 favoritos do ano de outros gêneros literários, onde nós temos thrillers, terror, romance e drama. Em 10º lugar, eu vou mostrar pra vocês um thriller, assim, ó, que eu não esperava tá aqui nos favoritos, que é Flores Partidas, da Karin Slaughter. Esse daqui é um livro meio peculiar pra se colocar como favorito, mas ele, como thriller, ele tinha que ser um dos meus thrillers favoritos, porque eu acho que quando o thriller faz você ficar envolvida do começo ao fim, você sentir a tensão que o livro traz, você surtar com algumas situações, sabe? Eu acho que o thriller entregou tudo o que ele precisava entregar. E eu acho que esse livro entregou muito isso. Só que é meio contraditório ele ser um favorito, porque ele é um livro muito pesado, tá, gente? Ele é um livro muito pesado. Ele tem cenas pesadíssimas de tortura, estupro. É aquele thriller pesadão, sabe? Então
tenham em mente isso quando vocês forem ler esse livro. Procurem todos os gatilhos que ele tem, porque ele tem cenas horrorosas, assim, cenas pesadíssimas. Mas a questão da experiência que eu tive de ler um thriller que me deixou muito aflita, me deixou desconfiando de todo mundo, principalmente, me fez com que essa história me marcasse bastante. Eu acho que o mais legal, assim, durante a leitura, foi que eu sentia que a personagem não podia confiar em ninguém, sabe? Ela tava numa situação extremamente perigosa e você sentia que nenhum dos outros personagens eram confiáveis. Daí você ficava, como assim? Como que ela vai sair disso sozinha? Ela não pode confiar em ninguém, parece que tá todo mundo envolvido numa coisa asquerosa que tava acontecendo aqui. Então eu tava realmente surtando com a história. Eu acho que essa experiência faz com que o livro seja um excelente thriller, muito bem escrito, então por isso que ele tá aqui nos meus favoritos. Em nono lugar, temos mais um thriller mais puxado pro terror, porque tem coisas sobrenaturais aqui na história. É O Silêncio da Casa Fria. Esse livro aqui também me surpreendeu, eu não imaginava que ele fosse, assim, um dos meus favoritos do ano. E ele é meio de terror, porque nós temos aí uma casa com coisas estranhas acontecendo, digamos, uma casa assombrada, e a protagonista é meio que uma protagonista duvidosa, porque nós começamos a história com ela num hospital psiquiátrico. Ela incendiou essa casa e algumas pessoas que estavam lá dentro morreram nesse incêndio. Então ela tá contando a história, né, do que aconteceu, porque na época que ela se mudou pra essa casa, ela tinha herdado a casa do marido. Eles moravam em Londres e essa casa fica meio que no interior de Londres, é tipo aquelas casas antigas, né? E daí ela tava grávida também. E daí quando você vai descobrindo as coisas da casa, assim, é meio tenebroso e o final é muito legal. Eu já meio que desconfiava desse final, assim, um pouquinho antes. Mas, ó, só de pensar, assim, eu fiquei toda arrepiada. Então, eu acho que esse livro entregou muito na parte do terror. Um terror um pouquinho mais leve, mas ele tem terror, sim. Então, eu acabei me surpreendendo muito com ele. Em sétimo lugar, nós temos um outro thriller também. E é um livro da Agatha Christie, gente. Noite Sem Fim. Fazia tempo que eu não favoritava um livro da autora. Eu leio muitos livros dela. E todos eles são meio parecidos, sabe? E é diferente você encontrar alguma coisa diferente nos livros da Agatha Christie, mas esse daqui, ó, entregou o que eu tava buscando. Esse livro aqui é totalmente diferente dos outros livros dela, porque quando você começa a história, ele parece muito um romance, como por exemplo, os romances da Jane Austen, Jane Eyre, sabe? Aqueles romances da época mesmo, do século XIX. Nós temos um casal jovem e daí conta a história de como eles se conheceram, como eles se apaixonaram, daí eles compram um território para construir a casa deles, que é meio que um lugar amaldiçoado. Tem os ciganos, aqui fala na história, né? Na época eles chamavam assim, que tem meio um negócio estranho nesse lugar, assim, meio uma maldição. Daí, conforme eles vão construindo a casa, coisas estranhas passam a acontecer, que daí eles acham, né, que estão sendo amaldiçoados e tal. Mas daí, gente, na terceira parte do livro, tem uma baita reviravolta que, ó, me deixou de boca aberta, me deixou com o queixo assim, ó, lá no chão. Sério, eu não esperava por isso. Porque conforme você vai lendo e aproveitando esse romance, que até tem esse negócio aí da maldição, eu pensei, será que é um livro de terror da Agatha Christie? Que estranho, né? Cadê o assassinato? Cadê as pessoas mortas? Cadê a investigação? E daí, quando chega na terceira parte, que você descobre que você foi feito de trouxa, e daí a Agatha Christie entrega o que normalmente ela entrega nos outros livros, mas com uma reviravolta incrível. Eu não esperava por isso. Esse livro me pegou muito de surpresa. Eu realmente não esperava essa terceira parte. E eu me senti assim, ó, trouxa. E eu amo quando thrillers me deixam assim, de eu realmente não esperar nada da história, e esse livro entregou muito isso, então por isso que ele tá nas minhas melhores leituras também. Em sétimo lugar, eu escolhi A Casa das Orquídeas, que foi uma grande surpresa pra mim também. Eu não esperava gostar tanto desse livro. Essa autora, infelizmente, faleceu o ano passado também, e daí eu resolvi desencalhar um livro que eu tinha dela, né, como um tributo à autora. Eu pensei, vou ler um livro dela, né, nunca tive a oportunidade de conhecer ela em vida, né, vou desencalhar esse livro que eu tenho dela, e me surpreendi muito.
eu amei. Ele é um drama familiar com romance que me envolveu do começo ao fim e ele entrega tudo assim que eu gosto de encontrar em dramas familiares. E ele tem assim de tudo um pouco, tem até mistério, tem algumas reviravoltas. Ele é muito legal, eu gostei muito do livro. Nós temos duas histórias em paralelo, mais ou menos assim. A protagonista, ela tá passando por um momento muito difícil na vida dela. Ela tá passando por um luto e daí ela acaba descobrindo que essa casa aqui, que era a casa onde os avós dela trabalhavam e que ela viveu a maior parte da infância dela, tá sendo leiloada. E daí ela vai lá pra esse leilão pra meio que se despedir da casa e tal. E daí lá ela acaba descobrindo algumas coisas sobre o passado da família dela. E daí muitas coisas sobre isso vão vindo à tona, ela vai descobrindo muitas coisas sobre a família, os avós e tal, as pessoas dessa casa, né, os patrões dos avós dela, toda a conexão que tem com isso, sabe? É incrível como as coisas vão se encaixando e vão sendo conectadas, porque também nós voltamos no passado, né, pra ver essa história com mais detalhes. Então a narrativa vai indo pro passado, pro presente, e é muito legal a forma que a autora conduziu a história aqui. Eu me senti muito envolvida. Ele é um livro grandão e em nenhum momento eu me senti cansada, em nenhum momento eu achei chato, eu tava interessada o tempo todo. Então por isso que eu gostei muito do livro. E daí nós temos um romance também que vai surgindo aí na vida da personagem. Nós temos todo um negócio ali de superação desse momento difícil que ela tá passando na vida dela também, sabe? O livro aborda muitas coisas. Ele tem muitas páginas muito bem preenchidas. Eu senti isso. Eu pensei, nossa, como todas essas páginas, mais de 500 páginas de um romance familiar, assim, foram aproveitadas. Eu senti que a autora soube aproveitar muito bem cada palavra desse livro. Então eu amei a escrita dela e eu quero muito ler outros livros dela depois que eu li esse. Em sexto lugar, gente, temos mais um livro de terror que é Gótico Mexicano. Esse livro aqui, ele já estava na minha previsão de livros 5 estrelas, mas eu gostei muito da vibe que esse livro trouxe. Normalmente eu não leio muitos livros de terror, o que eu mais lia era Stephen King. E daí, esse terror assim mais leve que a Dark Side está trazendo aí no selo Dark Love, me conquistaram esse ano, né? Como vocês viram, eu favoritei O Silêncio da Casa Fria e o Gótico Mexicano também. Ele é um livro muito louco, sabe? Ele tem algumas coisas assim muito viajadas que eu sei que não vai agradar muitos leitores, mas comigo funcionou muito. Eu me senti assim ó, na vibe do livro, eu fiquei assim ó, fascinada com as revelações que tiveram aqui. Então por isso que ele foi um dos meus favoritos e tem um vídeo aqui no canal falando melhor sobre ele, com mais detalhes, caso você esteja interessado também. Agora vamos pro top 5. Em quinto lugar, eu resolvi colocar uma ficção científica que eu favoritei em 2021, que foi O Fim da Infância. Esse daqui é uma história com alienígenas, com invasão alienígena, e eu sou fascinada por esse tipo de história em filmes, então encontrar isso em livros assim também me deixou fascinada. E esse é um livro muito difícil de se conectar pelo fato de que você não se conecta com os personagens. Não é uma história sobre personagens, ele é uma história sobre a situação que acaba acontecendo aqui. Mas funcionou comigo, funcionou muito bem, eu me senti muito interessada no que estava acontecendo aqui, porque ele vai pulando assim em 3 partes, tem 3 saltos temporais, então personagens da primeira parte às vezes não aparecem depois, porque passou muitos anos. Então ele não é um livro sobre a historinha do personagem que você vai acompanhando. Nós temos essa invasão alienígena e daí no começo nós temos todo aquele negócio do primeiro contato com esses seres que não se revelam, né? Só uma pessoa se comunica com eles e tal, e daí depois você vai tentando descobrir o que eles querem, qual que é o objetivo deles com os humanos, com o planeta Terra. E daí depois, quando vem as revelações, assim, ó, é fascinante e um pouco aterrorizante também. Então eu amei a experiência com esse livro. Foi um tema que me chamou muita atenção, que eu descobri que eu gosto desse tema e vou procurar mais
ficção científica nesse assunto. E ele é um grande clássico, gente, então eu fiquei muito feliz de ser um dos meus favoritos. Em quarto lugar, eu escolhi O Príncipe Drácula, que é o segundo livro da série Rastro de Sangue. Olha, mais um livro aí do selo Dark Love na minha lista dos favoritos. Esse livro aqui, ele não é de terror, apesar de parecer, né, pela capa. Ele é um livro investigativo de época. Ele se passa lá no século XIX e daí nós temos como protagonista dessa série uma estudante de medicina forense. No primeiro livro ela é aprendiz do seu tio e daí eles analisam os corpos das vítimas do Jack o Estripador. Então ela acaba envolvida nessa investigação desse assassino em série. E daí nesse segundo livro ela vai para uma academia estudar medicina forense junto com o Thomas, que também era um aprendiz do tio dela. Daí os dois acabam envolvidos aí em outro assassino em série. Os corpos que aparecem lá na academia para eles analisarem, tem uma situação que parece que eles acabam meio que embarcando na mitologia dos vampiros, porque existem boatos de que o Vlad Dracul, que é o Drácula, voltou dos mortos e que, né, vive como vampiro. Mas é algo assim mais de lenda e tal, né? O livro ele não é voltado para essa parte de terror, essa parte de fantasia. Ele é um livro muito mais histórico. Tudo que acontece aqui tem todo um embasamento histórico. E isso é o que mais me deixou fascinada, gente. O que eu mais gostei nesse livro é porque ele é um investigativo do século XIX e tem toda uma base histórica aqui. Outra coisa que eu gostei muito é que tem várias coisas da lenda do Drácula e o Drácula é um dos meus clássicos favoritos. E outra coisa que me deixou assim encantada é o romance, gente. Esse daqui é o melhor casal do ano pra mim. Sério, gente, que química maravilhosa. Ele é um casal com muita química. Eu me senti extremamente apaixonada por eles dois. As cenas deles dois, assim, ó, foi maravilhosa. E é aquele romance de época que fica toda aquela tensão de que eles não podem se tocar, não podem, né, se entregar aos prazeres da carne, porque tem todo o negócio da reputação. Então, eu amei a química, a faísca ali, ó, entre os personagens. Então, esse aqui é um livro com bastante romance também. Então, eu gostei de tudo. Eu não vejo a hora de concluir essa série, porque tem mais 2 livros e eu recomendo muito ela. Em terceiro lugar, gente, nós temos um livro também da Taylor Jenkins Reid. No ano de 2020, teve 3 favoritos dela e agora, nesse ano, nós tivemos esse lançamento que entrou para os favoritos também, que é o Malibu Renasce. Esse daqui, além de ter uma escrita maravilhosa, né, a escrita da autora é incrível, me deixou muito envolvida. Ele faz com que você se emocione também com a história da Nina Riva, com a história dos irmãos Riva. Ai, eu amei, gente, eu amei muito a protagonista, principalmente. Eu acho que por isso que eu gostei tanto do livro e toda essa conexão familiar que eles têm, o quanto é importante essa fraternidade, tudo que aconteceu ali no passado da família deles e tal, é incrível. Toda a história de superação, sabe, dessa família, da Nina. Ele fala muito sobre abandono, então eu achei incrível, uma história linda, maravilhosa. Tem um vídeo também sobre Malibu Renasce com mais detalhes, sem spoiler, caso vocês queiram saber mais sobre a minha experiência de leitura. Em segundo lugar, gente, a grande surpresa é que eu li esse livro em dezembro. Por isso que eu deixo pra fazer os favoritos depois que acaba o ano. Em segundo lugar, o meu favorito foi A Biblioteca da Meia-Noite, gente. Eu tenho essa edição da Tag Inéditos. E que experiência maravilhosa esse livro. Ele é um livro muito reflexivo. Ele se encaixa numa categoria que é ficção especulativa, que é tipo ficção científica, porque ele é um livro sobre mundos paralelos, sobre o multiverso, digamos assim. Porque a protagonista acaba indo por um lugar, assim, é como se fosse um limbo. Ela é uma protagonista, assim, depressiva. Ela comete suicídio. Então o livro tem gatilho, muito gatilho sobre isso, gente. Sério, tomem cuidado. E daí ela vai parar nesse lugar pós-morte, digamos assim. Na verdade, é um lugar entre a vida e a morte, que é a Biblioteca da Meia-Noite. Nessa biblioteca, os livros vão mostrar pra ela outra
outras vidas que ela poderia ter tido, que ela pode ter, na verdade ela vai escolher uma dessas vidas para ter, se ela tivesse decisões diferentes do que ela teve. Então ele é um livro que vai falar muito sobre arrependimentos, por exemplo, se eu tivesse feito outra coisa ao invés daquela coisa que eu fiz, como teria sido a minha vida, que caminho ela teria seguido, né? Se eu tivesse tomado uma decisão diferente em certa situação. Daí vai mostrando todas as vidas que ela teria, como se fossem mundos paralelos, outras dela, né, em outras vidas por causa de uma decisãozinha. Então ela vai vendo essas vidas e ela vai ter que encontrar, né, qual que ela se encaixaria mais, e tem toda uma parte reflexiva sobre isso. E ele, a princípio, parece ser um livro repetitivo, né? Até chega numa parte que começa a falar, né, de várias vidas, assim, você pensa, poxa, que repetição, né, do livro, mas, ai, gente, eu me senti fascinada pela história. Primeiro, eu gostei muito das explicações que tinha sobre a biblioteca, como que ia funcionar, o que ia acontecer, né, mais pra frente do livro. Então eu gosto muito desses livros que tem essas explicaçõezinhas, né, de um universo criado ali. E daí, conforme ela foi vendo como seria a vida dela de outra forma, teve muitas coisas que me fizeram pensar, teve algumas coisas que me emocionaram. E chegando pro final, gente, eu desabei. Esse livro me fez chorar, então por isso que ele tá aqui em segundo lugar. Foi uma história incrível. E toda a mensagem que ele traz, principalmente, ele traz uma grande mensagem no final, que é muito importante. Ele é como se fosse até um livro de autoajuda, digamos assim, se você for olhar para esse lado também. Então ele é uma mistura de várias coisas que eu achei interessante, achei genial. Eu gostei muito da escrita do autor, eu gostei muito da história da personagem, da trajetória dela aqui no livro. Sério, conquistou meu coração, essa história ficou marcada muito na minha vida. E em primeiro lugar, nós temos mais um livro que me fez chorar muito, e eu tinha que colocar Herdeiras do Mar, também outra edição da Tag Inéditos. Esse livro aqui é incrível, gente, uma das melhores leituras da minha vida, mas infelizmente ele é um outro livro com muito gatilho, que eu sei que muitas pessoas não vão conseguir ler esse livro, porque ele tem cenas muito explícitas de estupro. Ele é muito pesado, porém necessário, porque essa história precisa ser contada. Ele é um livro histórico. Ele é um livro que conta a história de mulheres coreanas durante a Segunda Guerra Mundial, porque essas mulheres, essas meninas, gente, de 14 anos, 13 anos, eram levadas por soldados japoneses para serem mulheres de consolo. Por muito tempo, essas mulheres que sobreviveram, né, porque muitas não sobreviveram, ficaram caladas com medo de contar a história delas. Então, por muito tempo ninguém sabia disso, sabe? E é por isso que essa história é tão necessária, pra gente saber o que realmente aconteceu com essas mulheres, o quanto elas foram guerreiras e tudo que elas passaram, sabe? O quanto elas precisam que a gente saiba dessa história. Então, por isso que ele é um livro muito importante. Ele não é um livro de não ficção, tá? Ele só é baseado em fatos históricos. Nós temos como protagonista duas irmãs, e daí, quando elas eram mais novas, uma das irmãs foi levada, né, pelos soldados para ser mulher de consolo, e essa outra irmã ficou sem notícias da irmã, né? Então a história mostra, assim, anos depois, com ela velhinha, indo atrás de tentar descobrir o que aconteceu com essa irmã dela durante a guerra, né, que ela foi levada, se ela tá viva, né, se ela morreu, quando que ela morreu, o que aconteceu com ela. Então daí nós voltamos no passado e vemos toda a história desde o comecinho de tudo que aconteceu com ela, gente, e é sério. É muito horrível, é muito chocante, mas chegando assim pro final da leitura, você se emociona muito, e eu não consegui segurar as lágrimas. Eu sou muito coração de pedra e esse livro me emocionou muito, eu acabei chorando com ele no final. Então por isso que ele é uma leitura muito marcante pra mim, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida também. E é isso, gente, muitas leituras, muitas recomendações incríveis pra vocês. Me conte aqui nos comentários se você já leu algum
algum desses livros e se eles foram seus favoritos também. Teve alguns livros que eu fiz vídeo aqui no canal, então se não coube nos cards, vai estar aqui na caixa de descrição para vocês assistirem os vídeos também. Vai sair o vídeo das decepções literárias, das piores leituras que eu tive no ano. Não os piores livros, as piores leituras, né, por experiência minha só. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí desses 20 livros favoritos. Eu escolhi 20 porque eu li muitos livros, tá? E eu odeio selecionar favoritos entre 1 trilhão de livros que eu li. Então, aceitem, porque daí é mais recomendações pra vocês. E eu vou deixar o link de todos eles na caixa de descrição. Comprem com os meus links, que vocês acabam me ajudando bastante. Eu adoro quando vocês pegam uma recomendação minha e leem, depois dizem que é favorito de vocês também. Então aproveite para comprar com o meu link, caso vocês se interessem em ler algum deles depois do vídeo. Aqui do lado vai estar a playlist dos melhores e piores dos outros anos, caso vocês tenham interesse em ver esses vídeos também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!